Hum. Então vamos lá. Boa noite oficialmente para todo mundo. Estou muito feliz de vocês estarem aqui. Rostinhos conhecidos, outros que estão chegando, que se acheguem, que se sintam bem-vindos. Eu estou hoje na difícil missão aqui de representar a livraria. O Wagner, meu parceiro, ele não vai poder estar com a gente, mas está de alguma forma, né? Porque o nome dele vai saindo tantas vezes aqui nas nossas Uhum, falas que ele se materializa de algum jeito, né? uhum, Mas em nome, né, da GFH Editora e Livraria, eu queria agradecer a todos vocês que estão aqui nessa noite de quarta com a gente, especialmente Vera, Iago, Emanuel e Flávia, que se dispuseram um tempinho aí para contar um pouquinho para a gente desse livro recém-lançado, com ideias que acredito que contribuam de forma muito importante e pertinente para o nosso pensar e fazer dentro da abordagem centrada, né? E com esse agradecimento, como eu estou vendo alguns rostinhos novos, queria só fazer uma breve apresentação. Eu sou Débora, estou aqui representando a livraria, que é parte do Grupo Florescimento Humano. O GFH é uma comunidade de psicólogos que trabalham com abordagem centrada, e hoje a gente trabalha em três frentes. A gente tem uma frente de educação, onde a gente oferece os cursos de formação e especialização dentro da ACP. A gente tem uma frente que a gente chama de saúde, que é a nossa clínica escola, onde a gente oferece atendimento e plantão psicológico. E mais recentemente, quando a gente completou 5 anos de editora, a gente fez essa expansão para a livraria e hoje a gente trabalha com cultura através da editora e livraria GFH, onde a gente tem não só o desejo e o comprometimento de publicar e facilitar, né, o acesso às obras da ACP, quanto também, né, de pegar esses livros que são muitas vezes publicados e ficam ali escondidinhos, engavetados, para que eles cheguem cada vez a mais pessoas. E foi justamente com esse nosso compromisso que nasceu essa roda de conversa com os autores. Essa é a nossa segunda edição. No mês passado a gente teve uma edição de ludoterapia. A gente vai dar uma breve pausa agora em dezembro, mas no ano que vem essa roda ela vai acontecer bimestralmente. A gente já está fechando o cronograma com alguns autores, alguns organizadores, para que a gente possa aproximar, né? Acho que quando a gente está lendo um livro, entrando em contato com uma obra, a gente sempre tem uma sensação de que a gente está conversando com quem escreveu aquilo, né? Então a ideia da roda é justamente isso, é aproximar, fazer desses livros mais conhecidos dentro da comunidade, que pensa, que faz a abordagem, e também estreitar o laço, né, entre quem uhum. escreve e quem lê. E aí, para a gente começar, eu queria dizer para vocês, né, que hoje a gente vai falar um pouquinho de um livro que foi recém-lançado, o Pessoa, Encontro e Psicoterapia, Peter Schmidt, Abordagem Centrada na Pessoa, que foi organizado por 4 pessoinhas que estão aqui com a gente, e também tem capítulos escritos de outras pessoas que também trabalham com abordagem. Hoje estão aqui o Emanuel, a Flávia, o Iago e a Vera. E aí, para a gente não ficar, né, num monólogo meu aqui, vou começar apresentando um pouquinho do Emanuel, que gentilmente está aqui conosco e também faz parte, junto com a Vera, né, falando ainda da livraria, do nosso conselho editorial, né? Então, aproveitar para agradecer vocês terem aceitado esse convite da livraria. E dizer, né, que o Emanuel, ele é psicólogo, ele é mestre em psicologia, pela Universidade Federal do Ceará. Ele também é doutor em psicologia pela Universidade Federal de Minas e é professor do Departamento de Psicologia e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade do Ceará, onde ele também é membro do grupo de pesquisa e intervenção sobre violência, exclusão social e subjetivação, o grupo Vieses, além dele ser membro do grupo de trabalho, psicologia e Fenomenologia da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia. Vou dizer também que é fortaleza de coração, porque hoje eu acompanho ele nas redes, então acho que essa é uma informação importante, que ele vai gostar de ser É mencionada, o né? Lion.
E seja muito bem-vindo, Emanuel. Obrigada por ter aceito esse nosso convite. Vou pedir para a Kellen contar um pouquinho da Flávia agora para a gente. Boa noite a todos, bem-vindos. Então, a Flávia Fassi Samel possui graduação em Psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, curso de especialização em Psicologia Clínica, na abordagem centrada na pessoa, Santa Úrsula, Rio de Janeiro, curso de especialização em Responsabilidade Social e Terceiro Setor, UFRJ, e trabalha como psicóloga clínica e com facilitação de grupos em diversos projetos sociais, desde 2008, principalmente na área de educação. Um pouquinho para a gente agora do Iago, Rony. Rony está sem som. Me ouvindo? Isso. Estão me ouvindo? Agora sim. Desculpa, a gente não estava ativando o som aqui. Boa noite a todos, bem-vindos. O Iago Cavalcante Araújo, psicólogo, mestre em psicologia e doutorando pela Universidade Federal do Ceará. Ele estuda sobre ética e a experiência com a alteridade na clínica da CP, sendo orientado pelo professor Dr. Manuel Vieira, especializando em fenomenologia clínica e saúde mental em fenomenologia. É membro do grupo de pesquisa e intervenções sobre subjetivação, IESES, da UFC, e atua como psicoterapeuta e coordenador e facilitador no grupo Formação ACP. Obrigado. Tinha que colocar o Manuel aí no currículo, né? Merece, né, Iago? Merece. Ok. Então, vamos lá. Nossa, fiquei muito feliz, hein, Vera, de falar de você, viu? Então, boa noite, né? Boa noite a todos. A Vera Alves, ela é psicóloga, psicoterapeuta, trabalha na ACP há quase 40 anos, coordena o espaço John Wood Estudos e Pesquisa na ACP, onde ministra cursos de formação e extensão, bem como organiza eventos na ACP. É graduada, especialista e mestre em psicologia. Tem doutorado em educação e pós-doutorado em ciências médicas. É autora de Receitas para a Conjugalidade, uma análise da literatura de autoajuda, publicado pela CRV-PAPESP. Possui ainda artigos e capítulos de livros na área da psicologia da saúde e da conjugalidade. Então, sejam todos bem-vindos, sintam-se à vontade. Obrigada, Terezinha. Obrigada. Imagina. E agora a gente passa a palavra para vocês, para contarem um pouquinho para a gente o porquê. Por que pensar, conhecer? Por que conhecer Peter Schmidt? Acho que é uma pergunta que talvez dispare aí esse nosso papo. Ok, então, posso começar, meninos? Me deram essa missão de fazer a apresentação da apresentação, né, do livro, contar um pouquinho a história de como a gente decidiu por isso e tudo mais. Eu escrevi um pouquinho, porque às vezes quando eu vou falar espontaneamente eu vou e volto, fica meio redundante para a gente considerar o tempo mesmo, né? E hoje de manhã teve uma outra dimensão para mim, o livro do Peter Schmidt, e é um pouco disso que eu quero começar aqui compartilhando e contar como é que todos nós fizemos essa bela empreitada, né, meu povo? Foi uma bela empreitada, né? Foi cansativa, desgastante, mas foi uma bela empreitada. Bom, primeiro eu queria agradecer ao GFH por esse momento, pela divulgação do nosso livro, nós valorizamos muito essa proposta de vocês, né?
E eu gostaria de começar, então, um pouquinho diferente do que eu me propus para apresentar o livro, o autor, mas eu pretendo não me alongar, né, que é o que aconteceu hoje. Eu acho que nós amanhecemos hoje numa virada de direção do mundo e não uma virada, mas talvez uma continuidade para um rumo que muitos pensavam ser importante, que sofresse uma guinada. Nós temos a eleição do Trump nos Estados Unidos, e isso não é importante só para esse país, isso é para todo mundo que nós habitamos. Como disse um colega dos Estados Unidos hoje cedo, a palavra do dia é recrudescência, o retorno de algo terrível após um período de trégua. Trata-se de uma política de base conservadora que tem por um dos seus motes algo que importa muito para a psicologia, no meu ponto de vista, e para todos os nossos fazeres. Trata-se de uma postura política engendrada e que, por sua vez, engendra cada vez mais uma ideia de self-made man. Aquele que se faz sozinho, uma ideia de que o mundo que esse ser habita nada mais é do que um esmaecido pano de fundo. E se esse ser humano é que vai ter que dar conta de tudo, não importando o contexto, seu desempenho vai resolver tudo. E o Byung-Chul Han já ensinou para a gente que aí a gente fica cansado, né? Tal postura de absoluta relevância para os nossos fazeres em psicologia, eu acho que precisa ser sempre refletida. E, nesse sentido, eu digo que o Peter Schmidt acordou hoje ainda mais vanguardista, né? Por isso que eu acho que falar desse livro hoje, para mim, teve um significado muito especial, porque a proposta dele, né, a concepção dele é que o outro vem em primeiro lugar. E isso é chocante com o direcionamento que a gente tem visto aí pelo mundo. E que eu acho que é importante a gente pensar nessa contraposição dentro da psicologia, né? Para a gente que está habitando esse mundo que vai continuar habitando. Então, eu achei muito significativo, eu não pude não fazer essas conexões logo pela manhã, né? De Peter Schmidt e para onde o mundo vai. Então, isso dito, eu quero contar resumidamente de onde surgiu a nossa ideia de traduzir o Schmidt. Claro que foi porque a gente gosta do autor e aprecia, e sentia a necessidade dele bem traduzido para poder trabalhar. Eu acho que de nós aqui, dos organizadores, nós conhecemos o Peter Schmidt mais ou menos na mesma época, eu acho que em torno de 2010. Eu o conheci pessoalmente em Roma, numa conferência uma conferência internacional da abordagem, uma conferência da Associação Internacional da Abordagem, associação que ele ajudou a fundar, né? Depois eu vi numa conferência em Buenos Aires em 2014 e a última em Viena, na terra dele, quando ele organizou a conferência. E eu não lembro se entre essas eu o vi. E desde 2010 eu passei a ler os seus textos, a gostar muito. Lá em 2010, na conferência, ele fez uma apresentação sobre o mal, e eu falei para ele que tinha sido um sopro de ar fresco dentro da abordagem de tudo que eu andava lendo e ouvindo. Aí eu passei a ler os textos dele, e eu tive um grupo de estudos em que a gente discutia. E aí a gente fazia aquela tradução de Google, do jeito que dá, para ir conversando e tal. Também fomos usando a dissertação do Iago, né, com o título de Peter Schmidt, Abordagem Centrada na Pessoa, uma aproximação à alteridade radical. Por isso que eu digo que acho que a gente conheceu o Peter mais ou menos aí de 2010 para cá, né? E eu considerava que o pensamento dele poderia me subsidiar muito na clínica e principalmente no trabalho com casais e famílias. E eu tinha certeza de que numa próxima conferência eu ia sentar com ele e conversar sobre isso. Mas eu fui traída pela vida, ou, no caso, pela morte, né? Em 2020, em plena pandemia, ele faleceu. Ele não faleceu de Covid, apesar dele ter falecido no período da pandemia. Ele faleceu após uns 3 meses após um acidente de carro, 3, 4 meses depois.
E eu, de luto, pela perda dele e pela perda do John Wood, por isso o espaço tem esse nome, né? Dois autores fundamentais para mim e que eu acho que se encontram na ideia de que o relacionamento terapêutico não é um instrumento para a terapia, é ele próprio a terapia. Eu acho que os dois são coincidentes nisso. E aí eu resolvi, então, transformar a minha raiva em uma homenagem a eles. Eu estava com muita raiva, eu falei, perder duas pessoas com quem se podia dialogar com proposituras muito novas e muito construtivas para abordagem é muita sacanagem, né? E nesse momento, então, juntei aqui o Emanuel, o Iago, o Paulo Castelo Branco, o Edson Bezerra, e fizemos um seminário com o nome de Carl Rogers, a John Wood e Peter Schmidt, Ser Pessoa e o Desafio do Outro. Meu objetivo era de que o eventual lucro com esse evento, que o evento estava sediado aqui no espaço, então era uma questão, eu que receberia esse dinheiro, então que eu queria que esse lucro desse dinheiro se transformasse num financiamento, numa ajuda para um trabalho dentro da psicologia, dentro da CP, para comprar um livro, sei lá, alguma coisa desse tipo. E aí o Edson, então, me contou que o Emanuel já queria há muito tempo traduzir os textos do Schmidt. E assim a gente se reuniu, começamos conversando com colegas que pudessem nos informar sobre a questão dos direitos autorais e como é que isso funcionava. O Wagner, aqui do GFH, foi de grande ajuda, me deu as dicas, como é que seria e tal, tudo isso. E uma outra pessoa que ajudou bastante nesse momento foi o Martin Land, que é um psicoterapeuta da abordagem centrada na pessoa da Argentina, que no momento ele era da diretoria da Associação Internacional. Então, ele colocou essa ideia de traduzir textos que estavam no journal da associação, né, na revista da associação, colocou essa nossa ideia para a associação e nos colocou em contato com a editora Taylor & Francis, que publica a revista. E aí, a gente tinha escolhido 6 artigos e foram anos de resposta, procura aqui, manda e-mail para cá, faz o processo assim, e a gente foi ficando aí um bom tempo sem nenhuma resposta, e aí já numa outra diretoria da associação, eu um dia conversando com a Susan, uma colega que é da Escócia, eu disse a ela, poxa, a gente está tentando ver com a Taylor & Francis os direitos autorais, se a gente tem que pagar, se a gente consegue ou não, mas isso está muito demorado. Bom, em uma semana tudo se resolveu, a gente conseguiu os direitos autorais, foram cedidos, não nos foram cobrados. E aí a gente tinha a intenção, era uma coisa particularmente minha, que eu não gosto de vender livros, acho que um bom lugar para vender livros são as livrarias, bem-vinda à livraria do GFH, que então a gente deveria fazer um livro gratuito, um e-book, que seria distribuído, acessível a todos, né? E a gente foi, então, buscar uma editora que preenchesse as condições da Taylor & Francis, ela cedia os direitos autorais, mas com umas condições XYZ lá de editoração, né? E aí a gente conseguiu, né, a CRV e para fazer o e-book, né? Para somar o valor necessário, a gente teve também uma ótima contribuição do GFH, que nos pagou a revisão de português. Fizemos um seminário com as ideias do Peter Schmidt e todo o valor desse seminário também foi revertido para pagar o custeio do livro. Para a tradução, né, para o cuidado inicial de verter do inglês para o português, nós convidamos a Flávia, né, para se juntar a nós, e ela vai em seguida contar sobre essa tradução, certo? Então, essa foi a nossa história, eu vou contar um pouquinho do Peter para vocês. As minhas impressões pessoais sobre ele, né, de que ele era uma pessoa muito na dele, às vezes alguém pode até chamar de tímido, assim, mas quando ele falava em grupo, né, ele me parecia com boas falas, pouco pontual, mas essencial, né? E nisso ele me faz lembrar de alguma forma o John Wood, né? Eu acho que
coisa de aquariano, perhaps, né? Vai saber, né? E dizem os colegas do Peter que ele era alguém bem disponível ao acesso. A gente acha que talvez para os mais chegados, né, meninos? Aí, e-mail que ele respondia rápido, aí a gente, pera lá, que às vezes nem sempre é assim. Mas, de novo, eu acho que me lembra um pouco o estilo do John Wood também. Bom, o Peter Schmidt estudou psicanálise, estudou teologia. Nos anos 70, ele estudou com Rogers, publicou muitos artigos e também foi autor de peças de teatro, que era uma arte muito apreciada por ele. Ele recebeu o prêmio da APA, o prêmio Carl Rogers, pelo trabalho de divulgação, de desenvolvimento da ACP. No livro, vocês vão encontrar um texto da Susana Markovitch, uma colega dele de Viena, a quem nós pedimos um texto de apresentação do autor. Eu finalizo aqui com a certeza de que aquilo que vai ser apresentado nessa noite vai fazer vocês saírem correndo para comprar o livro, né? E acrescento ainda que é uma obra composta de 6 artigos, então, traduzidos do Peter Schmidt, que compõe a primeira parte, cujo título é Diante do Outro, reconhecendo a alteridade na ACP. Na segunda parte, com o título Encontro e Diálogo, Reverberações Brasileiras da Ética na ACP, nós temos 4 capítulos com autorias diversas, do Emanuel, do Iago e minha autoria, da Mariana Dutra dos Santos, do Francisco Aragão Pinheiro, do Paulo Castelo Branco e da Gabriela Ribeiro. São textos, esses últimos 4, publicados antes apenas em inglês ou capítulos originais. Agora, na sequência, a Flávia conta, então, como é que foi essa tradução. E continuamos. A não ser que alguém queira perguntar alguma coisa, mas era bem isso, resumidinho, que eu queria colocar para vocês. Tá bom. Eu Oi, só, gente. só Vai queria lá, acrescentar uma Emanuel. coisa, Flávia, rapidinho, por favor, Vai lá. perdão por atropelar Não, que você isso. aqui. Tranquilo. É que vocês devem ter percebido toda a cronologia muito bem detalhada nesse resumo que a Vera fez, né? E de fato é exatamente isso. E eu queria acrescentar que o livro só foi possível por esse grau de meticulosidade da Vera, tá? Ele só foi possível por isso, única e exclusivamente. Todo o resto é consequência. Obrigado. Tá bom, gente, faz de conta, tá? Então, aproveitando aí a deixa, Manuel, para me preparar para falar rapidamente, 5 minutinhos para vocês, qual aventura nós entramos para a tradução, eu fui olhar nossos textos, porque a gente, né, criava um texto, né, e a gente tem lá os comentários. Aí eu fui rever nossa troca infindável de comentários sobre a tradução, e estava lá a Vera. A Vera, 70% dos comentários. Então, isso é verdade, Manuel. Estou contigo. Então, assim, gente, super rápido, só para vocês terem uma ideia dessa aventura. Ele nunca foi traduzido para o português. Esse cara é austríaco, escrevendo em inglês, mas a língua materna dele é o alemão austríaco. Então, o inglês dele, eu morei 10 anos na Califórnia, não é o inglês de um americano, o inglês é um inglês de uma pessoa que teve outra língua materna. Então, a construção do inglês dele era enorme e com um jogo de palavras lindíssimos, tá? Então, traduzir o Smith, né, minha irmã, que é tradutora, preparou os textos, né, fez a tradução ali inicial, e depois, quando a gente senta como grupo aqui, né, para começar a trabalhar, né, a descascar, ou como, quem foi? A Débora falou no início, né, conhecer o autor. A gente estava ali como tradutores tentando conhecer quem é esse cara, e aí entender o ritmo dele, que ele é de outra cultura. Eu botei aqui também, ele tinha um ritmo, a gente tinha que entender o ritmo dele, o jeito dele escrever, né? Isso que é uma tradução, né? Não é algo exato. Então, já garanto a vocês, as nossas falhas serão inúmeras. Precisamos de vocês, leitores, para melhorar essa tradução. Isso aí já está dado. Entende? A gente precisa desse olhar de vocês e para a gente poder fazer revisões da tradução, trazer mais textos.
porque é uma aventura, a gente está aí botando a cara a tapa, essa é a palavra certa, porque aí pega né, eu sou aqui a bebê aqui do grupo, Emanuel, Iago e a Vera tem toda uma base teórica, acadêmica, e então eles entraram numa discussão que nem eu entendia muito bem, aí eu Levinais para cá, tem outro cara para lá, não sei quem para cá, qual é o termo que esse teórico usa, é porque eles sabiam que o Smith estava citando aquele, né, os parafuseta, enfim. Então, que bom que a gente tinha essa combinação. Então, assim, o que eu posso dizer da tradução dele é que a gente teve que trabalhar em grupo, se ouvir muito, discordar muito, foi muito bom. E eu só queria trazer um exemplo, assim, por exemplo, no capítulo 6 do Poder da Esperança. Ele, eu nunca vi uma pessoa cortar tantas palavras. Ele adora cortar, quebrar as palavras, né? O Iago tá assim com a cabeça. Então ele corta lá a palavra responsibility, responsibility em inglês, né? Ele corta logo depois do responsibility. E aí tem a discussão, Vera e Iago. Eu acho que é responsabilidade, não, acho que é responsabilidade, não, acho que tem que ser isso, tem que ser aquilo. Então, e aí vai lá no latim, o que é responsa em latim? É algo dado em retorno. Era assim, desse grau para chegar à conclusão e a gente precisar escolher uma possibilidade. E como seres humanos, a gente pode agora achar que não foi a melhor que a gente escolheu. Então, a gente também tem essa abertura. Por último mesmo, mais um minutinho falando, eu queria dizer assim, é uma pergunta que eu faço, que eu não tenho a resposta. Ele é um autor eurocentrado, um homem branco, né? Que usa muita referência de grego e latim. Então, a gente vai precisar ainda fazer muitas pontes, tá? Com essa parte sul do planeta, com nossos povos indígenas, com nossas raízes africanas, né? Então, a gente tem ainda um trabalho muito grande a desconstruir o Smith, como a gente quer desconstruir o Carl Rogers, né? Para nossa experiência, né? Então, eu acho que, para mim, me impactou de uma forma profunda. Eu tirei 4 frases, e aí eu termino, que me levam a uma inspiração, tá aí para provocar vocês a lerem tudinho. Eu botei aqui, tá? 4 frases. A psicoterapia como a arte de não saber, né? A gente entra cego e sai surdo e, sabe, sei lá, uma sessão, sei lá. A esperança é um processo eterno no presente. É outra frase dele. O ser humano é diálogo. E aí tem que entender o que quer dizer por diálogo. Vai lá ler, porque não é o que você está pensando, provavelmente. E, por último, que ele desconstrói os conceitos, é isso que é o barato dele. Aí ele fala o desafio de um outro. Também, aí o Iago e o Manuel aí vão falar. Mas é isso, eu só queria dizer da aventura que foi, divertidérrimo. Aprendi muito com essas pessoas muito mais experientes que eu, me diverti muito. E é isso, vamos lá agora ouvir aí o conteúdo aí. Quem é o O próximo? conteúdo só agora, é? Hã? Não, Oi? você já trouxe um bocado de coisa aí, Flávio, e aí agora que vem o conteúdo, né? Eu tô, é verdade, sim. Mas vai lá, Mas Iago. interessante, né, Flávio, porque você traz isso, né, do chão dele, né, do Peter Schmidt, porque realmente ele tem um lugar da teologia cristã, né? Então a gente vai falar, por exemplo, da, da noção de pessoa, né? Ele vai resgatar essa noção, lógico que tem ali uma fundamentação na filosofia dialógica, que é onde eu me sinto mais à vontade aqui para falar, mas há também nessa fundamentação um eixo aí que é o da teologia patrística, né? Da teologia do personalismo, ou seja, de um cristianismo, né? Então nós estamos falando de provocações que, sim, bem ou mal, estão também em um diálogo aí forte com essa teologia que ele traz, né? Nós temos aqui no Brasil o desafio agora de ler,
né, as propostas do Schmitt, mas não ficaram aí, né? Porque estava até conversando com uma colega minha, conversando com a Isadora, né? Gente, eu peguei meu livro, é o meu desafio, né? Peguei meu livro, eu sou colega da Isadora, não sei se vocês, né, todos vocês conhecem, né? Mas deixei o livro lá na nossa sala e disse, Isadora, pode ler, leia e comente de lápis. Então, assim, ela tá lá com o meu livro comentando, rabiscando o livro, né? E a gente estava conversando disso também, porque ela disse, Iago, eu acho que ele abre portas, né, de discussões, a gente vai poder falar melhor disso, sim, abre portas de discussão, né, de discussões na direção da alteridade, da discussão ética, mas nós temos um trabalho importante para fazer ainda com esse texto, né, com esse material, né, no sentido mesmo de pensar também a partir de um eixo brasileiro, de um campo brasileiro, realmente, né? Eu acho que, assim, isso para situar algumas colocações, né? Uma outra questão que eu ia colocar, gente, assim, eu tô no desafio de apresentar, né, que eu me organizei aqui junto com vocês, de apresentar algumas ideias que estão aí em cada capítulo, né, e queria fazer isso. Mas antes disso, também queria comentar a chegada, né, assim, a Vera citou para a gente, né, disso, de que ali a gente encontrou o Peter Schmidt ali em meados, né, mais ou menos 2010, né? E esse encontro, para mim, não sei se para o Emanuel também, falo dele, porque a gente está numa tradição de discussão da ética e da CP, e a gente conversou muito na época, né? Mas foi um susto, eu digo que é de uma surpresa, né? De uma surpresa que é boa, mas estranhada também, assim. Como assim que a gente está falando aqui a partir de uma discussão que é do professor Célio Freire, né? Que distancia o que tomou a distância, né, da discussão de Levinas, a proposta ética de Levinas e a psicologia de Carl Rogers. E agora a gente encontrou esse teórico que traz com tanta riqueza, né? E do outro lado do continente, do outro lado do oceano, aliás, uma leitura que aproxima, uma leitura que, que, que traz, né, possibilidades outras para a abordagem e que, ao mesmo tempo, aí eu posso dizer, assim, porque que ao mesmo tempo dialogava muito, a meu ver, com o que o Emanuel vinha falando, vinha escrevendo. E por isso, acho, é, 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 eu e Vera, né, apoiamos o Emanuel, como dissemos, nós podemos ter esses capítulos e queremos ter os capítulos aqui é, é, nesse livro, né? É, embora, né, o Emanuel trouxe, até o Emanuel mesmo colocou isso, gente, eu não cito tanto nesses capítulos os textos do Schmitt, mas olha como, se você lê, você vê como eles dialogam, como eles vão na mesma direção, né? Então isso foi um encontro importante, né? Agora, eu gosto de sinalizar que é um encontro também assustado. É um encontro assim de uma surpresa que é boa e ao mesmo tempo de estranhamento. E é um pouco do que eu quis colocar, inclusive, na dissertação à época, né? Peraí, do que é que o Schmitt está falando, né? O que é qual é essa coerência, né? Então, para mim é muito marcante, né? Naquela época eu tinha essa impressão. E o desejo com a minha dissertação também de, de que a gente pudesse ter a oportunidade de ter esse encontro, né? 10 anos depois, né? Da minha dissertação ter
essa possibilidade de conversar, né, sobre Peter Schmidt com outras pessoas, né? Então isso me sinto muito realizado nesse momento também. Sobre o livro, gente, é interessante, né, que a gente tem, a Vera já sinalizou aí, né, que está dividido aí em duas partes, com 6 capítulos do Peter Schmidt e outros 4, né, de autores brasileiros, né, dos quais, né, participam eu, Emanuel, Vera, dos que estão aqui, tá? Juntamente com nossos grupos de pesquisa, né, e de estudo. Gabriela também chegou, também está Ah, aqui também, como né? autora. Opa! Beleza, Gabriela. Então, é, o, no capítulo a gente escolheu uma ordem, né, que vai desde de, um, de uma situação epistêmica, né, sobre a proposta do Rogers, né, começando aí, né, deixa eu pegar o título direitinho, porque não peguei. É, os capítulos, né, conhecimento ou reconhecimento, psicoterapia como arte do não saber, né? Perspectivas sobre futuros desenvolvimentos de um paradigma radical. Então, nesse capítulo, né, o início é justamente uma revisitação, uma retomada de fundamentos da abordagem, onde ele vai pensar conceitos fundamentais e vai dizer, ó, é fundamental a ideia de pessoa, né? Uma noção que, por vezes, não é claramente situada na abordagem, e que é, é, e que ele vai retomar a partir justamente dessa fundamentação personalista, dialógica, né? E vai dizer, a gente precisa levar a noção de pessoa a sério, né? E junto com ela, uma outra noção fundamental, a ideia de encontro ou diálogo, mas de encontro fundamentalmente, né? E com encontro a gente optou, olha aí já a questão da tradução, de usar, né, o termo com o hífen, né? Essa foi o encontro, né, que ele usa em encounter, e por vezes com hífen, né? E nós optamos por um certo neologismo, inclusive um conceito aí na abordagem, que seria justamente definir esse encontro não mais ou não só na perspectiva de uma harmonia, não mais na perspectiva somente de uma compreensão, mas uma provocação, de um deslocamento mesmo. E aí eu já posso dizer, né? A gente culminou nesse encontro, mas já era algo que estava lá com a proposta, com um texto do Emmanuel, que antes estava publicado em inglês, né? Mas onde ele fala de embate, né? Da psicoterapia como um embate com o outro, não só como um encontro consigo mesmo, né? Então, é disso que a gente está falando, quase que numa noção de embate mesmo, de estar diante, de confronto, né? Schmidt, para vocês terem uma ideia, ele vai resgatar a noção, a importância da agressão, da agressividade, como uma forma de voltar-se para o outro, de estar face a face, né? Então, são noções aí que vão estar em Schmidt que fundamentam e que ele diz, olha, nada mais prático do que uma boa teoria, no sentido de dizer, se a gente revisitar isso, a gente vai costurar toda uma outra forma de fazer a abordagem, né? Não se trata só de um conceito a mais. No outro encontro, no outro capítulo, onde não vou ficar citando todos os títulos, né? Mas no outro capítulo, ele já vai falando de uma perspectiva epistemológica, mas em diálogo, né? Com outras, interno e externo. E ele fala de critérios e de identidade da abordagem, né? O que é essa abordagem, né? Tão plural, mas o que a une? Para ele, situando, né? Nós temos três elementos fundamentais, né? O nós fundamental, a noção de um coletivo, a ideia de que o cliente vem primeiro, né? E a perspectiva
do psicoterapeuta como uma presença, a importância dessa presença. Ele situa, inclusive, né, a abordagem dentro das psicoterapias relacionais, isso é muito claro para a gente, né? Depois nós temos um capítulo sobre diagnóstico, onde ele fala alguma noção de saúde, de alienação, e isso é importante em Schmidt, porque ele vai colocar a importância da relação como critério de saúde, né? A qualidade relacional. E que qualidade é essa? A abertura para um outro como verdadeiramente outro. Eis um elemento importante também. Não é só uma relação com o outro, mas de que outro estou falando, né? Um outro verdadeiramente outro, né? E nesse capítulo a gente vê situado aí essa dimensão da alienação do outro como uma questão até desorganizadora ou patologizante, se a gente puder dizer bem entre aspas, né? Depois nós temos um capítulo sobre psicoterapia, né, onde ele traz uma noção bem interessante também, eu acho que a gente que daria um bom pano para manga para discutir, que é a ideia de tu-eu, né? É, rompendo com a lógica tão presente aí na abordagem do a noção aí do Buber, né, de uma relação eu-tu, e ele diz a relação aqui é tu-eu, né? Então tem uma virada de paradigma fundamental aí, né? Por fim, no quinto, na verdade, no quinto capítulo, a gente tem uma noção já, uma discussão política, que vai na direção, inclusive, a uma coisa que conversamos, né? Conversei eu e o Emanuel mais proximamente, que vai na direção de práticas coletivas da abordagem, né? De práticas da psicologia comunitária que nós temos fortemente aqui no Ceará, por exemplo, né? E, por fim, um texto sobre esperança, que seria o último texto dele publicado e que consideramos fundamental também estar aqui, né? Uma discussão de alternativas também coletivas, né? Eu acho que isso é interessante também, do Peter Schmidt. Eu queria salientar de que para o Schmidt, a dimensão do grupo, por exemplo, ela deveria ser primordial, né? E não a saída especial, mas primordial, né? As saídas coletivas, né? São primordiais para ele, porque os nossos grandes problemas são relacionais, né? Vamos dizer assim, são fundamentalmente relacionais, né? Depois nós temos aí alguns capítulos, né? Né, das repercussões dessa proposta, né? No capítulo 7 é fruto aí da minha dissertação, né? Eu vou tentar situar, eu revisitei essa parte, né? Então, gosto de situar aí a proposta do Schmitt como uma proposta de uma outra ontologia, né? De uma outra definição de humano, né? Uma outra definição de pessoa, não mais falando do mesmo ponto, do mesmo lugar de Rogers, né? Então, eu já tento aí diferenciar ele em relação a Rogers, realmente, né? Para mim, acho que o Schmitt coloca essa pessoa como uma pessoa também dependente, vulnerável, e não só o ser da potência, que está muito explícito em Rogers, né? Vamos dizer assim, tá? Nós temos ainda dois textos, né? Depois, né? Sobre psicoterapia, e aí vem o texto do embate com o outro, né? De autoria do professor do Emanuel, e o texto sobre alteridade e presença na discussão do plantão, né, também. São textos que haviam sido publicados em inglês. Finalmente, a gente tem aí um texto também inédito, né, que seria o texto feito aí por Vera, por mim, pelo Emanuel, em que a gente vai discutir justamente
essa presença não só do outro, mas do outro, né? Ou desse terceiro na psicoterapia, né? Sobre como é que a gente pode, como é que essa alteridade aparece rompendo somente uma dualidade, terapeuta e cliente, né? E isso fica muito explícito na experiência da Vera também, né? Que é da experiência da psicoterapia com casais. Então, esse aí é um panorama, né, de ideias importantes que a gente viu no livro e que achamos que trazem, né, novas discussões e que tem aí a relevância aí para essa abordagem, né? Não sei como, eu acho que são coisas aí, inclusive, que a gente pode ouvir de quem já leu, de quem, né? Mas quis fazer realmente bem preliminar, né? Bem en passant. Eu acho que até uma pergunta que cabe aqui, talvez. Alguém aqui já leu Smith? Porque eu acho que pode até localizar o Emanuel aí que vai entrar falando. Alguém leu? Não, acho que talvez não, né? Sei lá, é tão novo. Em Não, então, inglês, tu fala, ou é, já do livro? Eu não. comecei o livro Ótimo. por influência da Vera, né? Que ela trouxe um pouco para falar de terapia de casal. Mas estou bem Uhum, no. Tá bem Tá, embrionário, assim. tá, então todo uhum, mundo tá legal. Não só para saber mesmo, que aí eu acho que é um outro lugar de falar, entendeu? De até acho que uhum, ajuda aí o Emanuel no que vai dizer, né? Tá bom, legal. uhum, uhum. Márcia, seu microfone está desligado. Fizemos Pronto. adiantar um pouco para sair. Então, eu queria primeiro parabenizar todos por essa ousadia e iniciativa, e que eu acho que é um texto potente, é um trabalho potente, poderoso. Eu tive a honra de conhecer o Peter Smith em Viena, e depois de outra oportunidade, eu já nem me lembro onde, mas enfim, foi muito bom. Inclusive, eu tenho no Diálogos Humanistas 2 um trabalho que eu fiz em cima do texto dele, né? E aí eu li várias coisas dele, eu tinha lido o trabalho de Emmanuel, eu conheci o Peter Smith através de Emmanuel, para falar a verdade, né? Então, eu Uhum, gostei muito e eu queria parabenizar todos, o grupo, é um trabalho primoroso, eu não li, eu não tive acesso ainda, mas vou ler com uhum. atenção e carinho. Parabéns. Obrigada. Essa rede, né? Por onde passou, né? Como a gente foi compartilhando o Schmidt aí, né? E sim, Márcia, a gente pôde falar um pouco, eu já ia dizer, já ia lhe acusar de que você tinha lido também, né? Emanuel? Ok, é porque eu estava aguardando aqui para ver se aparecia, né? É, eu queria primeiro, assim, dizer para vocês da minha alegria, né? De poder estar aqui e poder compartilhar com vocês aqui um pouco do quanto que eu fico feliz, né? De ver pessoas aqui que eu já não via há um tempo, né? O pessoal que organizou o livro também. Prazer te rever, mas Uhum, fazia tempo que a gente não conversava. E dizer assim do quanto que eu fico contente, porque durante muito tempo, né, eu tive um primeiro contato assim com a abordar com o pensamento do Schmidt, né, através do Iago, você vê, né, a Márcia através de mim, eu através do Iago, porque durante muito tempo eu fiz todo um trabalho voltado para a questão da alteridade, né, na abordagem, mas muito guiado por um professor que a gente teve em comum, eu e o Iago aqui, que inclusive faz o prefácio do livro, né? A gente, como foi a pessoa assim que muito orientou muito o nosso trabalho
sobre ética, né? A gente achou assim que fazia muito sentido que pudesse ser esse professor que tivesse no prefácio. E a gente insistiu muito porque ele é de um tempo que ainda havia aposentadoria nesse país, é, e, e ele se aposentou do jeito que eu sonho. Eu não sei se eu vou conseguir me aposentar, que é ele simplesmente doou todos os livros que tinha, assim, acadêmicos, e toda vez que eu vou falar com ele, ele está em alguma praia desse litoral horroroso aqui do Ceará. Se você chamar ele para dar uma palestra, ele não vai. Se você chamar ele, diz: eu não tenho mais o que falar sobre isso. Tem gente que vai ter mais propriedade para falar sobre isso do que eu. Eu estou aposentado. E eu acho sensacional e tal, que é o professor Célio Freire, né, que foi orientador do mestrado do IAC, foi meu orientador de iniciação científica e tudo. Então, gratidão ao Célio e gratidão a todo mundo que participou desse projeto, né? A Vera que deu o start, ao Edson pela lembrança, a Flávia Uhum. que ajudou muita gente na coisa da tradução, o Iago ficou dando gás ali também. Então, toda vez que a gente estava lendo e relendo, assim, especialmente a tradução da Flávia, vinha, e a gente comentou isso uma vez no grupo, vinha um sentimento assim de que a gente de fato estava dando um presente para a humanidade, assim. Era essa a sensação que eu tinha. Porque a despeito, eu imagino a dificuldade, Flávia, viu? Com essa coisa de ficar, coisa bem alemã, de ficar cortando as frases e tudo, cortando as palavras, né? Mas foi um trabalho tão bem feito que eu acho que a gente conseguiu, pelo menos eu tenho a sensação de transmitir um pouco do que a gente sentia quando estava lendo também, né? Então, acho que fica um pouco disso no livro. Para poder falar com vocês aqui hoje, né? Eu fiquei pensando assim, puxa, como é que eu poderia fazer uma trajetória assim que a gente pudesse pensar um pouquinho assim de quais são as, as, as contribuições, né, do pensamento do Peter Schmidt, né, para que a gente pudesse entender um pouquinho do que afinal de contas, do que Uhum. significa traduzir esses textos para o português, né, especialmente os textos do Peter Schmidt, né? E aí eu fiz algumas anotações aqui que eu vou tentar ser breve. Eu sei que às vezes eu não sou muito, não, mas eu vou tentar ser breve, assim. Primeira coisa que eu queria falar para vocês, assim, é que, de fato, eu devo reconhecer essa dívida com o Iago, porque há pouco mais de 20 anos, há 21 anos, o Célio Freire chegou para me convidar para fazer uma pesquisa sobre ética e abordagem centrada na pessoa na iniciação científica, né? O jovem Emanuel estava lá, com seus 21 anos de idade, fazendo essa pesquisa. E não tinha nada assim que a gente encontrasse do Peter Schmidt naquela época, não chegava, a gente não tinha acesso aqui, né? Em 2000, tô falando de 2003, assim, a gente não teve acesso aqui, pelo menos aqui no Ceará não chegou. E aí eu fui pela via do pensamento do Emmanuel Levinas, que é um filósofo que traz muito essa questão da primazia do outro, né? E trabalhando Uhum. muito de como que o Levinas trazia questões importantes para abordagem e tudo. Publiquei alguns textos nessa direção. Dessa pesquisa especificamente foi a Alteridade e Psicologia Humanista, uma leitura ética da abordagem central na pessoa, que só foi publicado em 2006, mas ele foi escrito em 2003 e 2004. É, e aí, de repente, assim, o Iago me manda um dia por e-mail, né? Eu já estava em Belém do Pará, onde eu vivi por 10 anos. Ele me manda um e-mail com um texto em espanhol do Peter Schmidt, que é o primeiro capítulo desse livro aqui, O Uhum. Conhecimento ou Reconhecimento. E eu disse, caramba, aquela sensação de serendipidade que o Rogers descreve lá no primeiro capítulo da Pessoa como Centro, né? Em inglês lá, num jeito de ser, eu senti a mesma coisa. Eu disse, puxa vida, tem um cara pensando nas coisas parecidas, mas com um fundamento muito melhor do que o que eu estava desenvolvendo. E eu disse, que incrível isso aqui, né? Ele vai discorrendo sobre ética de uma maneira tal que parece até que foi o Rogers que disse aquilo, quando na verdade é uma leitura muito particular, né? E por que que eu Uhum. estou dizendo isso? Porque me chamou a atenção ver alguém da própria abordagem fazer uma discussão para dizer assim, olha, embora a gente tenha aqui uma teoria do eu, e a abordagem, do ponto de vista teórico, ela faz toda uma teorização a respeito do que é o eu, de como é a simbolização da experiência, a relação entre o eu e a experiência, a cultura.
como é que eu vou trazer para esse debate a primazia do outro? Como é que eu vou trazer para esse debate o outro como elemento fundamental a ser pensado? Porque, não nos enganemos, o Roger está muito mais ligado a uma cultura liberal, a uma cultura romântica, até eu diria, do ponto de vista epistemológico, do que a uma discussão ética propriamente dita, né? Então, no meu entendimento, tem uma revolução inicial que é assim, o Roger sair, a gente poder pensar a abordagem para além do Rogers, embora respeitando demais o Rogers, e poder discutir como que o outro é que é o elemento fundamental do nosso trabalho. Como que a abertura para a diferença é o elemento fundamental do nosso trabalho e que isso, a despeito de ser uma discussão filosófica muito profunda, não é um discurso etéreo. Então, por exemplo, eu como supervisor, e isso está dito no texto sobre o plantão psicológico, né, que a Gabi que escreveu comigo está aqui também, é uma alegria poder vê-la, né, ainda que seja por aqui, como que, por exemplo, naquele momento, estava interessado em dizer assim, embora o estagiário chegue muitas vezes preocupado com o que ele vai dizer, com o preparo exato do que ele vai fazer, a disponibilidade dele é que é o elemento essencial. Sem ela, todo o resto perde o sentido, né? Então, o Peter Schmidt ele promove uma revolução quando ele traz essa dimensão da alteridade para se pensar a questão da relação terapêutica, da clínica, né? Nesse sentido, né, por isso mesmo eu diria para vocês, ele promove uma mudança no eixo de discussão do que é a ética para a abordagem. Por exemplo, quando a gente pega a discussão que o Mauro Matuzzi faz no livro sobre Rogers, ética humanista e psicoterapia, ele está muito mais ligado a uma discussão ainda ancorada nessa dimensão liberal, nessa dimensão da importância da liberdade, da importância do eu independente, ainda que trate da comunhão, ainda que trate da relação com o outro, do que da radicalidade da diferença como elemento constitutivo do que trabalhar com uma abordagem centrada na pessoa. E eu diria para vocês que o Peter Schmidt, ainda que sem uma virulência, ainda que sem ficar desqualificando o que o Rogers disse, que eu acho isso, inclusive, genial, porque, como eu falei, ele vai colocando as questões que parecem, não, pá, o Rogers pensava isso. Não, não. Ele vai caminhando numa direção, por exemplo, que, a meu ver, é muito distinta daquela que está lá no Sobre o Poder Pessoal. Muito Uhum, distinta. Você pega o eixo por onde o Rogers pensa uma revolução vinda do pensamento dele está, por exemplo, na tendência atualizante, está nessa coisa que parte do próprio indivíduo para reconhecer a dimensão da liberdade, reconhecer o outro e se abrir para o diálogo. O Peter Schmidt diz assim, não é isso, porque na verdade, e nisso ele está ancorado no pensamento levinasiano, nós somos essencialmente, do ponto de vista da nossa própria humanidade, abertura para o outro. Enquanto a gente não se abre para o outro, a gente ainda não se humanizou. Está lá no uhum, Levinas, está lá no Totalidade Infinito. Então, eu diria para vocês que tem uma outra questão importante, eu estou tentando elencar aqui, assim, porque, boa parte da minha fala é assim, por que falar do Peter Schmidt? Por que trazer o Peter Schmidt para o português aqui, né? Por que que a gente uhum, necessitava desse texto? E eu acho que o Peter Schmidt, por exemplo, ele preenche um vácuo, né? Porque o Rawls, ele não define o que é ser pessoa. Ele tem uhum, toda uma teorização sobre a ideia Não, ele tem toda uma abordagem que ele chama de abordagem centrada na pessoa, mas ele não define o que é ser pessoa. E o Peter Schmidt vai dizer, ser uhum, pessoa significa trabalhar em duas dimensões. Uma dimensão do que é e do que pode ser. Uma dimensão que tem a ver com um aspecto substancial, ou seja, daquilo que a gente é, e de um aspecto relacional, ou seja, do nosso encontro com a diferença do mundo, né? Então, é interessante porque os textos vão dando a gente as pistas do que significa realmente pensar uma pessoa, sobretudo uma pessoa no mundo contemporâneo. Porque aquela pessoa que o Rogers projetou, por exemplo, quando ele pensou a pessoa do futuro, lá no Jeito de Ser, quando ele pensou a pessoa do futuro, no texto dele do Em Busca de Vida, ela não se efetivou.
né? Uhum. Efetivamente ela não aconteceu. E a gente precisa pensar assim, e eu achei ótimo, Vera, você trazer o acontecimento, né, mesmo nos Estados Unidos, que repercute no mundo inteiro. A gente vive, eu estou vendo um monte de gente comemorar essa eleição do Trump como se fosse aqui. É um negócio muito interessante, assim. Como Uhum. se isso autorizasse a barbárie, né? Uhum, Dá medo, né? Mas chega a ser uhum, interessante de acompanhar também. E eu acho interessante você trazer isso porque, assim, o que significa ser pessoa num mundo em que a gente está cada vez mais, seja do ponto de vista da organização das estruturas de trabalho, seja do ponto de vista da maneira como a gente organiza o nosso dia a dia, seja do ponto de vista da maneira como a gente, inclusive, encara o nosso próprio percurso acadêmico, cada vez mais se individualizando, cada vez mais comprando a ideia de que nós somos nós somos um grande empreendimento, né? uhum, É, o que é que significa ser pessoa nesse contexto? Porque, a rigor, a depender da maneira como a gente interprete, a gente pode, inclusive, colar a ideia de ser pessoa, todo o ideário neoliberal de autorrealização, né? Todo o ideário neoliberal de que nós somos, nós não, nós, digamos assim, dependemos apenas do nosso próprio esforço, porque tudo está aí, né? Nós temos a nossa tendência para caminhar nessa direção. E eu acho que o Peter Schmidt nos dá as ferramentas para pensar isso por outro caminho, que é um caminho de dizer a psicologia tem o que falar sobre esse processo de desumanização que a gente está vivendo, sobre esse processo em que a gente tem cada vez menos tempo para sentir, cada vez menos tempo para oscilar, cada vez menos tempo e espaço, né? Para conseguir reconhecer uma condição de vulnerabilidade que é um elemento constituinte da nossa própria condição humana, né? Para a gente, inclusive, não ficar repetindo o discurso do Rogers de uma natureza humana que lá no começo da década de 80 o próprio Rolomei já disse para ele, ó, quando você fala dessa ideia, você está sendo tão determinista quanto você acusa o Skinner de ser, né? Tá lá na carta do Rolomei para o Rogers, né? Então, é interessante porque quando a gente pega esses elementos, a gente pode pensar que, no fim das contas, a imbricação entre clínica e política, ela é uma consequência natural desse raciocínio. Quer dizer, eu preciso pensar a clínica implicada com as questões políticas, não para dizer que o sofrimento individual não existe, porque eu acho que isso é uma tremenda de uma burrice, porque você não vai substituir uma coisa pela outra, mas reconhecer que esse sofrimento individual também não parte de mim para mim mesmo, ele acontece num contexto, a gente está respondendo a esse contexto e criando ele o tempo todo. Então, eu acho que o Peter Schmidt nos dá essa condição, né, de uma imbricação entre clínica e política. E por isso mesmo, eu acho que ele traz uma implicação epistemológica, inicialmente, que é assim: se a clínica é o espaço, não do conhecimento do outro, mas do reconhecimento dele, porque é isso que está dito no primeiro capítulo desse livro aqui, né? Se a clínica é esse espaço do reconhecimento e não do conhecimento do outro, as próprias pesquisas que a gente faz precisam ser pesquisas que deem a esse outro condições de falar sobre si mesmo, para que esse discurso ganhe visibilidade, do que a gente construir um discurso sobre o que esse outro é. A gente tem uma implicação ética, mas a gente tem também uma implicação epistemológica. A gente tem também uma implicação do modo da gente ter que pensar como que a gente vai fazer pesquisa, como que a gente vai construir o conhecimento em torno da abordagem, né? Assim, boa parte do nosso conhecimento precisa ser o conhecimento que nos ajude a pensar nas condições criadas para que esse discurso se diga, né? Porque nós não somos, como diria o próprio Peter Schmidt, nós somos especialistas em não sermos especialistas, né? Então, é interessante isso porque muda um pouco o eixo até do modo de pensar o que é a pesquisa na abordagem, né? Você tinha ali um Rogers observando a relação terapêutica, dissecando essa relação terapêutica e produzindo um discurso sobre ela, né? Ele ali observando, tanto que ele traz o conflito entre o cientista e o terapeuta lá no capítulo 10 do Tornar-se Pessoa, quando ele vai falar
do cientista e da pessoa, do experiencialista e do cientista, né? E aqui eu estou dizendo, olha, o lugar é muito mais próximo, o lugar é muito mais dentro do que a gente tem de tradição na abordagem, né? Ao mesmo tempo, para poder fechar a minha fala e a gente poder ouvir as pessoas também, eu acho que tem uma implicação, eu já falei da implicação ética, já falei da implicação epistemológica, mas eu queria falar também da implicação política. Como é que a gente lê o Peter Schmidt falando que ou a psicoterapia é política ou ela não é psicoterapia? Como é que eu vejo o Peter Schmidt falando sobre o poder da esperança e não me pergunto, portanto, quem são os nossos outros? Né? Pegando até um gancho com o que a Flávia falou, assim, os outros da abordagem que se faz aqui no Brasil, seguramente não são os outros pensados pelo Peter Schmidt. Como é que eu vou pensar o desenvolvimento de uma abordagem que se implique politicamente sem que eu faça alusão ao fato de que seja o Rogers, seja o Peter Schmidt, estavam pensando num contexto muito distinto daquele com as questões que a gente tem que lidar aqui, né? Eu acho que é quase como se ele dissesse assim, eu acho que, eu sinto assim o texto, né? Eu acho que vocês poderiam tentar responder essa pergunta sobre o que é essa dimensão de alteridade no contexto de vocês, no caso, no nosso contexto aqui. O que é falar de alteridade num contexto em que, por exemplo, eu tenho, como diria a Judith Butler, vidas que são passíveis de luto e vidas que não são passíveis de luto, num contexto em que a invisibilidade de determinados grupos, né, custa inclusive a vida dessas próprias pessoas, e o que que a psicologia, o que que a abordagem centrada na pessoa tem a dizer sobre isso, né? Que compromisso a gente pode estabelecer com esse público a ponto de poder construir um conhecimento que favoreça, né, a saúde mental dessas pessoas, mas ao mesmo tempo se implique na luta pela garantia de direitos e de existência dessas mesmas pessoas, dessas dimensões de gênero, essas dimensões de classe, né? Essas dimensões de todas as diferenças de raça que vão compondo o nosso cenário e que eu acho que a gente tem algumas pistas, né? Eu acho, por exemplo, que eu queria aqui falar o trabalho. A Vera tem trazido discussões de gênero muito recentemente, que tem sido interessante. Gosto do trabalho que o pessoal da Pluriverso ACP faz, o Leonardo, a Virgínia, a Isadora, são pessoas que eu admiro muito. O Edson tem puxado, o Edson Bezerra tem puxado essa discussão, né? E a gente está tentando fazer isso aqui no meu grupo de trabalho aqui na UFC, né? Não é fácil porque, assim, quando a gente olha, ainda tem um terreno enorme para a gente poder plantar, mas é muito bom porque significa que não cabe a outro coletivo, a outro espaço que não seja o nosso próprio espaço, no sentido assim, nós brasileiros que não seja nós mesmos construímos isso, é a nossa essa missão. Essa coisa não está aí porque é a nós que cabe construir esse caminho. E eu me sinto muito provocado pelo pensamento do Schmidt a reconhecer porque assim, eu também não acho que a gente decolonizar um pensamento, né, trazer para essas discussões mais das epistemologias do Sul, significa que a gente vai inventar a roda. Eu não vou chegar e queimar o Peter Schmidt ou o Rogers na fogueira. Entender que eu preciso, em vez de aplicar aquilo que eles fizeram, me implicar com o que está proposto e entender a minha realidade, né? Eu me vejo muito diante dessa missão lendo os textos do Peter Schmidt, né? E acho que a gente tem um caminho longo pela frente nesse sentido. Vou parar por aqui, porque eu já tomei muito tempo, sei disso, e vou abrir para a gente poder discutir, que eu acho que também vai ser muito precioso. Obrigado, gente. A gente não tá te ouvindo, Iago. Não sei por quê. Ainda não. Hum. Não? Agora foi, agora foi.
ok? Eu estava dizendo que nessa investigação aí, quase epistemológica, de quem apresentou quem, né, eu preciso dizer, né, e assim, né, também em forma de agradecimento, que tive contato com o texto do Schmitt em uma formação com a professora Virginia Moreira, né, onde ela escolheu um texto do Uhum. Schmitt, dizendo: você que estuda Levinas, acho que você vai gostar desse texto, né? E dali, pronto, a gente foi se articulando, né, assim, foi Agora, depois a gente pergunta a ela onde foi que ela com quem é que ela teve contato, né? Mas esse é um momento também para a gente ouvir vocês, né? Os demais, como é que chegou. Ah, só uma coisa, gente, eu tentei seguir o roteirinho, assim, e não falei, né? Uma coisa, desculpe, é rápido. É, boa parte dessa provocação que o Peter Schmidt me gerou e esse encontro que teve com as coisas que eu já tinha feito, resultou na minha tese de doutorado, que ela foi defendida em 2017, sobre ética e ACP, e aí tem muito do Schmidt lá, ele está bastante referenciado, que deve virar livro ano que vem, tá? Sobre revisão e tal. Também gratuito, também para download gratuito, tá? Então, só para. Aí a gente já marca outra, Débora, para a gente poder Exato. conversar lá, tá bom? Estou à disposição. Eu fiquei muito feliz com a chegada da Gabi. Não sei se ela quer contribuir de alguma forma. Eu tô vendo uma cabecinha ali também, né, Gabi? Não sei se você quer chegar para cá, mas fiquei muito feliz de você estar com a gente. E se quiser também aproveitar esse espaço. Por favor. Olá, boa noite. Que bom estar aqui. Consegui vir rapidinho. E, Débora, obrigada, né? Boa noite a todo mundo. É bom rever, mesmo online, pessoas queridas. Na verdade, eu fiquei bem reflexiva, né? Fazia um tempo que eu não ouvia o Emanuel e sempre me faz muita falta. E é sempre um prazer ouvi-lo, e o Iago também tem muito tempo. Em 2019 eu fiz a formação, né, na CP, né, Fortaleza, e faz um tempão já. E o que eu, na verdade, eu acho que o, ouvir o Emanuel, né, ouvir vocês, e aí eu já estou com o livro, eu tenho, né, comecei a imersão no livro, que eu acho que é a proposta de vocês, né, é essa imersão, cada capítulo, né, você vai digerindo, e eu sempre tive essa sensação com o Emanuel, assim, quando eu ainda estava aprendendo sobre o terreno, ele já conhecia todo o terreno, a sensação que eu tinha era essa. E aí, agora te ouvindo, me veio de novo isso, né? Porque hoje, enquanto professora, e foi contigo que eu aprendi, né? Tenho muito orgulho disso, né? Foi contigo que eu conheci a CP, foi contigo que eu construí parte também de quem eu sou, enquanto professora, enquanto pessoa, enquanto psicóloga. E aí eu fico sempre com essa sensação quando eu te escuto, né? De que as reflexões parece assim que ainda tem um terreno gigantesco para falar, né? Que aí na UFC vocês estão construindo o grupo de vocês e tudo mais. E na minha experiência enquanto professora, na própria abordagem, eu vejo que a gente ainda está, às vezes, tentando ampliar a perspectiva sobre o que já está posto e tentando, ao mesmo tempo, agregar, como se eu estivesse ajeitando a roda do carro, fazendo o carro andar e tentando ajeitar dentro, botar um som novo no carro, tudo ao mesmo tempo, sabe? Às vezes a sensação que eu tenho é essa, assim. Porque quando eu dou aula e eu agrego algumas coisas, né? A própria questão de muito acesso tá em inglês para a gente ir lá, ler, pensar, voltar e mergulhar onde a gente está na nossa realidade hoje, né? Pensando, sei lá, a realidade do Brasil, ou a realidade no norte, ou a realidade, enfim, onde a gente vai estar. E aí parece que eu sinto que as pessoas ainda estão carregando um baldinho com água para entender ainda o caminho das pedras, sabe? Assim, em relação a aprofundar mesmo na leitura, na abordagem, na compreensão,
para poder refletir também outros desdobramentos, assim. E aí, quando eu te escuto, me vem muitas reflexões, assim, de como fazer isso, né? Quando vocês falam que vocês fizeram um livro com esse sentimento, né? Conforme a Flávia traduzia, vocês ficavam assim, nossa, a gente precisa, né, deixar as pessoas acessarem, né? Isso precisa chegar. E eu tenho o mesmo sentimento, eu compartilho desse sentimento. E eu acho que ouvir vocês hoje, no pedaço que eu peguei, só faz isso ficar com uma sede maior, como se eu estivesse com sede e dar mais sede, sabe? E ao mesmo tempo, parabéns, assim, eu acho que é muito necessário, né, a gente ter esses caminhos se construindo, que aí o Emanuel citou também, né? Várias pessoas, na internet também falhando aqui um pouco, que estão também, né, construindo e pensando e contribuindo. E acho que foi o Iago até trouxe, né, aqui sobre essa questão até anotei aqui, da teoria, né, em relação a essa importância também dessa, nada mais prático do que uma boa teoria, acho que foi isso que ele trouxe agora, né, de um dos trechos. E para mim faz tanto sentido, sabe? Tanto que a minha própria clínica, a forma que eu construo, me construo enquanto psicóloga, eu também me construo enquanto pesquisadora, sabe? Para mim, eu acho que anda lado a lado e eu vou também nesse caminho, assim, faz muito sentido. Mas é isso, eu só tenho divagações também aqui. Obrigada, que bom estar aqui com vocês hoje. Um abraço grande e parabéns a todos. Queria só mencionar, gente, assim, a Gabi foi minha aluna na graduação da Universidade Federal do Pará. E aí, Gabi, eu já te falei isso, mas acho que vale contar aqui também. Eu passei 10 anos lá e foi um período muito feliz da minha vida, muito importante, sou super grato. Inclusive, se a UFPA fosse em Fortaleza, porque eu morri de saudade de morar aqui, inclusive por causa do Lion, viu, Débora? Eu não tinha ido embora da UFPA nunca, e porque gostava de trabalhar na UFPA, enfim, tinha suas questões, mas gostava de trabalhar lá. E quando eu fui embora, e eu nunca entrei na pós-graduação de lá por uma série de questões, a Gabi sabe quais. é, Tinha a ver com não querer aprofundar laços com algumas pessoas. E que eu ia ter que conviver mais tempo com algumas pessoas que eu não queria. E aí, a gente vai para o YouTube, né? Mas é verdade, assim, significava isso. E eu fui embora de lá, um professor de lá olhou para mim e falou assim: Ah, porque. Não precisa dizer quem, viu, Gabi? Você vai embora e não entrou na pós, e você não vai deixar legado nenhum aqui. Você vai deixar nada, você não vai deixar legado nenhum e tal. E terça que vem eu vou participar da banca de qualificação de doutorado da Gabriela, né, na PUC de Campinas. Então, eu acho que é um legado. O Levinas, né, que fundamenta muito das coisas do Peter Schmidt, fala muito assim, né, que a gente está sempre para além da nossa morte. A gente não é um ser para a morte, a gente é para além da morte. Não tem nada a ver com o espiritismo, gente, mas no sentido assim de a gente sempre, a marca da nossa diferença no outro, ela prescinde da nossa presença física. A gente pode ir, a nossa marca no mundo fica. É um pouco disso, né? E eu acho que o legado não tem a ver com quantos doutores eu formei, né? Se eu formasse alguém, mas muito no sentido de o pensamento de quantas pessoas eu consegui, o encontro comigo, né? Conseguiu estimular para que elas conseguissem aprofundar esses estudos e, inclusive, ir pelo caminho delas, né? E eu tenho muito orgulho de ti, Gabi, porque a gente fez muita coisa bonita juntos, né? Tanto de escrita, assim, escreveu umas coisas muito legais, né? De repente a gente olhando e se achando chique, porque, nossa, tô publicando a gente em inglês, não sei o quê. Mas, sobretudo, assim, porque era uma coisa muito cheia de sentido, né? Então, te ter no livro e no texto que está nesse livro, né? Já quando ele foi publicado em 2016, para mim. Aliás, foi publicado em 2020, né? A gente escreveu em 2016, mas foi publicado em 2020. É um motivo de muita alegria, de muito orgulho, assim, ver a tua pequena aí no teu colo e tudo.
Então, a Gabi, acho que ela, assim, das pessoas que estão aqui, ela e o Iago têm essa dimensão mais concreta do tamanho que essa dimensão da discussão sobre a alteridade tem para mim. Assim, do quanto que isso atravessa boa parte das coisas que eu penso. Então, quando a Vera fez o convite de vamos lá, eu já não acredito, alguém levou a sério essa história de vamos traduzir os textos do Schmidt, então vamos em frente, né? Enfim, foi isso. Obrigado, Gabi, tá? Um beijo para ti. Oi, Manuel. Manuel, tá ouvindo? Sobre isso que você falou aí, você, né, dessas aventuras, me lembrei de uma amiga minha que falava assim, qual é a graça, né, da gente bater um papo com alguém e sair igual como a gente começou na conversa, né? Então, acho que tem aí um convite que eu acho que o Smith faz para essa diferença radical. Então, de eu poder entender que eu não posso sair igual, não tem como. Se eu realmente estiver com essa disposição, com essa presença com o outro, e não. Então, essa, para mim, é uma lembrança. Ouvir você falando me deu essa Perfeito, recordação. perfeito. Para mim é muito um raciocínio que eu sempre falo para meus alunos, gente, compreender é sair de onde você está. Se você compreendeu e permaneceu no mesmo lugar, você não compreendeu nada. Você, no máximo, decodificou as palavras do outro. Bom, que deu certo, a gente está aqui. Eu estou com essa sensação, Emanuel. Eu vi aí o recadinho da Débora para a gente ir finalizando, né? E estou com essa sensação. Que bom que a gente está aqui, que bom que teve esse momento, né? E que legal poder conversar de uma coisa que ficou ali entre os quatro, depois saiu na produção, a gente pôde trazer os bastidores, né? É muito bom dividir isso com vocês, muito bom mesmo. É enriquecedor. Obrigada. Deu a impressão, ao ver vocês construindo esse trabalho, como que vocês foram corajosos, né, em encarar esse desafio. E o quanto me parece que vocês também se divertiram nesse processo, construindo juntos. Eu acabei vendo ali agora o livro, nossa, que importante, que rico, e quantas contribuições que ele vai trazer para a gente. Reflexões muito atuais, não é? Então, com certeza vai facilitar muitos estudos e muito desenvolvimento por aqui. Obrigada. A você. Fiquei com uma sensação parecida com a Kelly e com o que afetivo, assim, também, sabe? Nesse processo, assim. Eu acho que a Vera coloca isso na apresentação, se eu não me engano, né? Que essa dimensão poderia e chegaria com a gente, na gente ali. E eu acho que eu não só a senti começando a leitura do livro, mas ficou vivo enquanto a gente conversava hoje, assim, né? Parece que a coragem, a diversão e o afeto que rolou nessa produção saiu de vocês e chegou na gente, assim, sabe? E para mim já ficou à vontade. E aí eu vou aproveitar que isso está gravado e vai para o YouTube e falar para vocês assim que a gente já pode pensar para o ano que vem numa parte 2, porque eu duvido que alguém saia daqui sem ir lá pegar esse livro para devorar, né? Então a Falei, gente pode Né? pensar só num falei. momento de discussão. Todo mundo ia sair correndo para comprar o livro, Sim. né? Falei. Quando Vera, vocês falam isso, né? Eu eu acho que não estou tô me ouvindo. lembrando de no primeiro texto traduzido que eu escrevi assim no WhatsApp. Falei, gente, onde é que a gente foi amarrar o burro
que onde é que a gente foi se meter, porque ler aquele primeiro texto e fala, meu Deus, não é isso ainda, né? Deu um. Uhum. Só agora que eu me lembrei, né, do medo que deu a hora que, né, vocês estavam falando da coragem, acho que a gente nem pensava que tinha que ter coragem. Se a gente fosse pensar que tinha que ter coragem, a gente não teria, né? Mas desse medo, assim, e a coisa andou. Foi muito. Uhum. É muito bom ouvir que isso possa chegar com essa dimensão para vocês. Muito bom isso. Iago, você me chamou, você queria falar algo? Oi, não, ia dizer do nosso. Vou dizer para eliminar, que vai ficar no Ah, YouTube, vai é. gravado, a gente tem. Mas a Aí gente ainda você está numa sabe que aí é discussão pré. promessa, né? E promessa é dívida. Promessa, né? Não é promessa de campanha, não, né? E Mas vai assim. ficar gravado, então aí é complicado. É que a gente quer viabilizar, tentar viabilizar um encontro para acompanhar as leituras, né? Assim, de fazer uma leitura conjunto também, né? Uhum. Eu acho que a gente tem uma sede de ver, pelo menos eu, né? Enquanto tem uma sede de ver qual é a Repercussão. compreensão, né? De quem está lendo, do que e ao mesmo tempo de provocar, né? Discussões e esse desenvolvimento mesmo aqui nosso, né? Brasileiro. Então, eu e Vera, especialmente assim, tentando, é, numa conversa preliminar, né? Tentamos arrumar alguma coisa para termos essa vontade, né? Uhum. Também, assim, quem se animar, chega, é, vem animar também, né? Para a gente juntar e ver o Uhum. que dá para fazer, né? Também já ouvi falar, assim, de pessoas que vão fazer alguma discussão sobre esse livro também, assim, então, assim, dentro da CP, coisa para o próximo ano. Então, tem que estar tendo esses movimentos também, isso é legal de ver. Uhum. E a gente ficar atento. Né? Mas também não esperem pela gente, né, para isso, né? É, exato, boa. Bom complemento, né? Muito bom complemento. A gente quer fazer, agora se tornou público, então agora a gente vai ter que arrumar um jeito de combinar isso, né? Arrumar tempo para Uhum. combinar isso. Ei. Esse, esse é a Aí novela, mas a gente pegou, vai pegou conseguir. no ponto fraco agora. É, não Né? sei se, Mas eu não acho sei que se. eu queria só falar uma última coisa, né? A Flávia estava falando da tradução, falou, como é que isso vai repercutir para vocês, para a gente rever isso. Eu fiquei com essa sensação, eu não quero rever mais nada, não. Agora o livro não é mais nosso, né? Se é que se Uhum. foi algum momento. Agora é de vocês que revejam, que discutam, que Uhum. apontem, essa tradução ficou boa, então vai lá e fala, né? A gente Uhum. já fez, né, gente? Já fizemos, agora, né? O filho está no mundo, agora ele é do mundo. Então, acho que e aí eu concordo com o Iago, essa coisa assim de saber como é que ele está chegando para vocês, né? Uhum. E acho uma pena que Peter Schmidt não esteja vivo para saber desse movimento. Isso é realmente o meu pesar. Uhum. Uhum. Acho que a gente pode não dar mais trabalho para vocês, mas contar com essa companhia dessa promessa feita aí aos quatro ventos, né? Para Eita. entendermos juntos como tudo isso for chegando, né? Acho que Uhum. é sempre melhor, né? Quando a gente está ao lado de boas companhias, tudo ganha um gostinho diferente, assim, né? Até as leituras, quando a gente vai ler, assim, sozinho, é difícil, né? Eu, particularmente, adoro estar em espaços em que eu posso trocar, né? Então, se vocês precisarem de ajuda do lado de cá, né? Quando essas agendas estiverem organizadas, o GFH está à disposição aí para materializar esses encontros de boas companhias para reverberar a leitura, viu? Beleza, vamos saber, né, Auri? Muito obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Muito bom. É
isso, gente. Muito obrigada por cada um de vocês que ficou, que veio, que de alguma forma se fez presente aqui nessa noite. Foi muito bom. Espero que a gente tenha, assim, essa parte 2, mas que a gente não dependa dela para ir estreitando os laços e compartilhando essa leitura, né? Eu conheço um pouquinho mais de uns outros aí e sei que são pessoas acessíveis, né? Então já vou jogar aqui na roda essa acessibilidade de vocês aí para que quem desejar trocar um pouquinho sobre essa leitura, que possa procurar esses rostinhos que vocês conheceram, que vocês ouviram hoje. E, de novo, agradecer por vocês estarem aqui, pela essa parceria, né? E que venha esse espaço 2 aí de troca, né? Emanuel, Vera, Flávia, Iago, Gabi, que conseguiu estar aqui, né? Que essa obra de vocês chegue a muitas mãos. Tem uma contrariedade aí de ser e-book? Tem, mas eu vou deixar isso para falar no privado depois, tá? Eu e o Runner já estávamos aqui fofocando disso que ele veio me pedir. Eu falei: olha, isso aí é raridade, físico, tem que começar a atender lá no consultório do Iago, né? Pelo que eu soube, para ele deixar na mesa e a Aí, gente, Iago. a gente ter esse O que eu privilégio falei de lá ler. atrás, Iago? Não torne isso público, não torne isso público. Falei para você. Não, o impresso ele foi para os organizadores, o prefaciador, né? Algumas coisas. Foi assim, só um momento especial. E o Iago teve uma iniciativa muito legal, porque um exemplar dele impresso ele botou para rodar no consultório dele. E aí a Isadora ficou provocando, botou umas fotos, ela me mandou uma foto enfiando o livro dentro da bolsa dela, né? Aí, mas eu vou devolver, é coletivo e tal. Aí eu brinquei com o Iago: Iago, não faz isso, não espalha isso, né? Porque a gente teve gente brigando meio sério aí, porque não tinha o livro impresso e tal. Você pode imprimir, né? Você pode imprimir se isso é importante para você. Mas quando eu estava escrevendo, acho que eu nem peguei esse pedacinho da minha apresentação. Eu acho que é sustentabilidade, né, que fala. A gente fez o livro com o dinheiro do grupo, da própria ACP, do evento, e o livro é um e-book, quer dizer, é essa coisa circulante, né? E eu acho que é importante a gente pensar no nosso clima e no uso menor de papel. E eu acho assim barato ouvir essa reclamação de gente mais nova que eu. Eu, a mais velha aqui do grupo, amo e-book, não leio livro em papel, a menos que ele não exista em e-book mais. E aí o pessoal está reclamando. Então, vocês estão muito velhos, né? Vamos pensar no meio ambiente, porque precisamos pensar, então economizar. Mas se quiser, imprime, né, o seu e tal. E aí a impressão foi mesmo uma coisa muito particularzinha, bem pequenininha, né, gente? Bem particular, bem pequenininha. Eu tenho um alter ego que chama Olga. Ela tá batendo as casas dos 90, então ela gosta ainda ela usa uma eco bag, sabe? Um copo, né? Assim, mas o livro ainda é o ponto fraco da Olga, sabe? Mas brincadeiras à parte, acho que é Sim, isso. sim. Eu Tá queria bem. só, se vocês deixarem, registrar esse momento num printzinho de tela aqui. Por favor. Aquele sorrisinho bem falso, né, Vera? Como a gente Uhum. brinca. Vamos Fake lá. que só. Vamos lá, então. Não, hoje, não, é fake. Hoje tá estampado, né, Vera? É isso. Gente, muito obrigada. Espero que a gente se encontre em outros espaços em breve e bom descanso para Obrigada a vocês vocês. por esse momento. Obrigada, Tchau. gente. Obrigado, Tchau, gente. tchau. Até Boa a noite. próxima. Obrigada. Tudo de bom. Beijo. Tchau. Foi ótimo.